Oi, gente, tudo bem por aí? Como é que vão as coisas? Sejam muito bem-vindos ao canal da Céu de Dentro aqui no YouTube. Eu sou a Mariana e hoje a gente está aqui para fazer uma leitura muito especial para o signo de Câncer. Então vamos lá, iniciar aqui a nossa leitura, a nossa conexão. Vou convidando aí todos os cancerianos e cancerianas para irem respirando fundo nesse momento, se desconectando de todas as questões externas nesse momento, para que a gente possa fazer esse momento aqui de conexão, de entendimento, de reflexão, né, para conseguir aí desvendar algumas coisas que estão no campo de Câncer neste momento. Enquanto eu embaralho as cartas aqui, já gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Assim tu recebe as notificações dos próximos vídeos, das próximas leituras. E também nos seguir lá no Instagram, é @celdedentro. Por lá a gente está sempre também postando conteúdos relacionados com o autoconhecimento, a evolução pessoal e esses assuntos assim para que a gente possa sempre estar progredindo e evoluindo, tá bem? Então vai ser um prazer te ter por lá. Vamos então aqui entender quais são as energias para os cancerianos no dia de hoje. O que os oráculos têm a trazer que nós não estamos conseguindo ver com os nossos olhos? Os oráculos irão nos revelar. Transformação e mudança. Então aí, os cancerianos e cancerianas estão passando por um processo de uma transformação profunda, né? Buscando algo novo, tendo um entendimento que as velhas realidades das quais vocês estavam vivendo talvez não sirvam mais para esse próximo momento, né? Para essa virada de chave que se dá a partir de agora. Então aqui eu vejo vocês muito corajosos, entendendo que tudo que vocês passaram foi muito importante, mas que nem tudo vai poder caminhar com vocês a partir de agora, né? Então vocês estão aí abertos, vocês estão inspirados, vocês estão buscando esses novos ares para que também novos entendimentos possam chegar, tá bem? Vamos ver aqui agora, pegar o tarô, para ver o que o tarô tem a nos passar, tem a nos revelar aqui neste momento para os cancerianos. Que energia geral estamos conversando aqui neste momento? Vamos entender. Cavaleiro de espadas, olhem aí. A mudança vindo, né? A galope, literalmente. O Cavaleiro de Espadas, ele é estratégico, mas ao mesmo tempo ele está muito mais focado na movimentação em si do que no resultado que aquilo vai ter. Ele sabe que ele precisa buscar esses entendimentos da própria mente, né? Aqui a gente está falando de algo muito psicológico, né? Nós estamos falando de algo muito em relação a entendimentos, a pensamentos, a evolução da própria alma a partir dos conhecimentos adquiridos, né? Então vocês estão aí nessa movimentação bastante intensa nesse momento, sentindo. Vocês já passaram pelo despertar espiritual, né? Pode ser algo recente, mas eu sinto aqui que vocês já estão nesse caminho há um pouco mais de tempo, sabe? Não é algo tão ali que vocês estão vivenciando agora, né? Vocês já estão vivendo isso há algum tempo e já entenderam que para conquistar aquilo que vocês desejam, vocês precisam se movimentar em direção a isso. Qual é a situação atual de Câncer aqui? Por favor, me mostre. 3 de ouros. Então vocês estão aí buscando auxílio externo para fazer esse processo, né? Vocês já entenderam que sozinhos vai ser um pouco mais complicado, que esse é um processo de se vivenciar sozinho, mas ao mesmo tempo vocês vão precisar desse auxílio externo para que
isso possa ser guiado de uma maneira mais adequada, porque quando a gente tá no meio disso tudo, né, é muito fácil a gente se perder, a gente não saber por onde trilhar, né, em alguns momentos, assim, específicos. Então, vocês já entenderam que vocês precisam dessa ajuda externa, e eu vejo aqui que vocês já estão aí buscando isso, já estão nesse processo, né, e trazendo pessoas para vivenciar, para que possam auxiliar vocês mesmo nessa jornada, tá? O desafio de vocês vem através do 4 de espadas. Então aqui talvez seja um pouco complicado para tu aí, canceriano entender que vão existir momentos que é preciso fazer pausas, né? É preciso serenar, é preciso acalmar, principalmente os pensamentos. Eu vejo aqui que vocês estão numa movimentação mental bastante intensa, tá? Os pensamentos de vocês estão acelerados aí nesses últimos dias, principalmente. Então aqui o desafio de vocês é justamente entender que vai ter momentos que não há mais nada que possa ser feito e que vocês vão precisar simplesmente esperar que a vida surpreenda vocês, esperar que surja uma oportunidade, esperar que o resultado chegue, sabe assim? Então, vocês são pessoas muito, eu sinto aqui uma energia muito assim determinada, né? Pessoas que sabem o que querem, que vão atrás, fazem, conquistam. E esse processo de esperar que a própria vida resolva as coisas não é muito com vocês, né? Então aqui é importante trabalhar isso, esse potencial de esperar, né? De pausar, de descansar a própria mente, ok? O que te controla sem tu tá percebendo, Câncer? 7 de copas. Como eu falei, a mente de vocês está muito agitada ultimamente e isso está causando um certo rebuliço em relação aos sentimentos, às emoções, né? Então isso pode estar te controlando, isso pode estar te influenciando sem tu estar percebendo. Existem muitas coisas ao redor acontecendo ao mesmo tempo e tu, por estar com esses pensamentos muito acelerados, com talvez até uma ansiedade, eu diria, não está conseguindo colocar foco, né? Uma hora tu tá fazendo uma coisa, outra hora tu tá fazendo outra hora outra coisa, então é um processo que eu entendo, né? É uma energia bastante intensa, forte, talvez mais do que o que normalmente vocês estão acostumados, mas é preciso colocar, direcionar a tua energia de forma mais estratégica para determinadas coisas e não ficar tentando pegar tudo ao mesmo tempo e querendo fazer tudo, e enfim, porque isso vai realmente te levar para um cansaço mental muito grande, tá? Então aqui eu vejo que tem muitas coisas acontecendo e tu precisa organizar a tua mente para então conseguir organizar as tuas emoções, os teus sentimentos também e conseguir entender aonde tu deve colocar a tua energia, ok? Qual a origem dessa situação e para onde ela tá indo? Essa situação, ó, já vou uma carta aqui. A Torre. Olha aí, uma quebra de paradigmas, um rompimento que aconteceu aí na vida de vocês, que fez essa mudança. Ó, já virou 2 aqui. Rainha de Espadas. Ok. E o Valete de Paus. Então, como eu estava dizendo, né, possivelmente Câncer aí passou por uma ruptura bastante forte na vida, né, um rompimento, de repente, com alguém, com algum processo, com algum trabalho, né, saiu de algum local que viu que não fazia mais sentido para si, ou deixou de se relacionar com alguém ou com algumas pessoas que percebeu que não faziam, que não estruturavam aquilo que tu gostaria de estar estruturando. Houve aqui uma quebra, houve aqui uma ruptura, um
uma finalização que aconteceu com Câncer. E aí, vocês estão agora nesse processo de se redescobrir, né? De se colocar nesse local de aprendiz de novo sobre a própria vida, sobre a própria existência. Vocês estão caminhando por isso. Ao mesmo tempo, vocês já têm muito entendimento das situações, né? Vocês já têm uma experiência bastante expressiva e importante aqui acontecendo, uma energia bastante poderosa de alguém que já vivenciou muito da vida, de alguém que já tem bastante experiência, mas que agora deve se colocar, né? Está se colocando nesse local de o que de novo posso aprender, né? De que forma a vida vai me ensinar a partir desse novo momento, né? Dessa nova situação que está acontecendo agora. O que essa situação está te mostrando, Câncer, neste momento? O que essa situação te mostra? 5 de espadas. Essa carta, quando ela aparece, ela sempre me vem assim claramente pra mim que é uma energia muito de provar algo, sabe? Então essa situação te mostra que tu é capaz de fazer aquilo que tu acredita, que tu é capaz de enfrentar o que tiver que enfrentar e que tu não precisa te basear, né, basear as tuas atitudes no que os outros estão pensando de ti, né? É como se a vida estivesse te mostrando, tu é capaz de fazer aquilo que a tua alma pede, aquilo que a tua alma deseja, sem se preocupar com o que os outros pensam, porque no fim das contas, o que importa o que os outros pensam, né? Então assim, essa situação toda tá provando pra ti que não é preciso ouvir muito os murmurinhos das pessoas, né? O que é aquela coisa que tá ali, aquelas vozes estão ali opinando sobre situações, sobre questões que mal sabem, né? Então a vida tá te mostrando que tu não precisa mais ouvir isso, que tu pode simplesmente ouvir a voz do teu próprio coração, fazer aquilo que a tua alma brilha quando enxerga, sabe? Quando vivencia, e que esse é o caminho mais correto a se seguir nesse momento. Ok? Qual é o ponto forte de Câncer aqui nessa situação? O que Câncer tem de potência, né? De poder nessa situação? A Maga. Vocês têm tudo o que vocês precisam nas mãos, né? A Maga, o Mago, enfim, é aquele que tem os 4 elementos em cima da mesa. Só que se ele não tomar uma atitude, nada acontecerá. O ponto forte de vocês é que a bagagem carregada, ela já é muito poderosa, ela já é tudo aquilo que vocês precisam para seguir por esse novo caminho, entende? Vocês têm tudo que vocês precisam aí dentro. O conhecimento, ele só precisa ser despertado, entende? Olha o poder que isso tem. O que tu pensa sobre isso, Câncer? O que tu tá pensando sobre isso nesse momento? A pendurada. Que tu não é capaz. Que tu tá preso numa situação e que tu não vai conseguir sair disso. Mas o que eu posso te dizer aqui, com muita certeza, é que tu vai sair disso, sim. Porque é justamente essa sensação que vai fazer com que tu olhe as coisas por outro lado. Que tu olhe as coisas com outros olhos. Olhos de quem sabe o que precisa ser feito. Olhos de uma pessoa que não tem medo de botar a mão na massa e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque aqui tu tá passando por uma situação, Câncer, que tu não vai mais ligar para o que os outros estão falando de ti. Então, se tu precisar fazer um trabalho que antes era um trabalho talvez não digno, tu não vai ter medo, tu não vai se fechar para isso, porque tu sabe que isso faz parte de um plano maior. Então, tudo que precisar ser feito nesse momento, tu vai fazer, tu vai dar teu jeito.
tu vai sair dessa situação porque agora tu vai finalmente conseguir enxergar as coisas por outro ângulo, né? Porque o pendurado é isso, ele tá de cabeça para baixo. Só que quem se colocou nessa situação foi tu mesma. Tu te colocou nessa situação. E tu é capaz 100% de te tirar dela a hora que tu quiser. A hora que tu desejar, tu vai sair dessa situação aqui. Né? Tu vai abrir os teus olhos para entender o que essa situação é de fato na tua vida. Que não é essa questão negativa como talvez tu tá enxergando nesse momento. Tá bem? O que Câncer planeja fazer? 9 de copas. Então é isso, é trazer essas conquistas para sua vida, e aqui eu vejo algo muito particular, né, Câncer? É algo muito teu contigo mesma, né? É algo é como se tu tivesse que provar para ti mesma que tu é capaz. E é isso que tu planeja fazer. Por isso, esse pendurado aqui, ele tem muito uma energia de alguém que talvez duvide do próprio poder, sabe assim? Alguém que subestima a própria capacidade de chegar aonde deseja. Mas mesmo com este pendurado aqui, o que tu tá planejando é esse 9 de copas. É essa realização aqui. É se preencher da melhor forma possível. Olha que incrível. O que te impede de realizar o que tu deseja? O que tu quer nesse momento? O que tá te impedindo de realizar isso? 10 de paus. Tá te sobrecarregando com coisas que talvez tu não tá percebendo ainda, mas tu vai perceber muito em breve que esses fardos tu não precisa estar carregando contigo. Isso aqui tá te impedindo de chegar com mais rapidez, mas tu vai te dar conta muito em breve. Tu não precisa carregar contigo fardos do passado que não servem mais, que não agregam e que muitas vezes só te trazem lembranças ruins, né, situações desagradáveis. Pessoas, lugares, situações, coisas, muitas vezes. Repense, né? Olhe um pouco para tudo aquilo na tua volta e entenda o que eu não preciso mais carregar comigo. O que não está agregando no meu processo? O que eu posso simplesmente largar neste momento? Quais são as cargas pesadas demais que podem ficar lá no passado e que eu não tenho que levar comigo para o futuro? Acho que essa análise é bem importante nesse momento, tá bom, Câncer? O que Câncer deveria fazer de fato agora diante de tudo isso? 4 de ouros. Entender a própria potência, entender o próprio poder, entender a capacidade que tem e não ter medo de perder, não ter medo de regredir na própria vida. Conselho final para Câncer. Rei de copas. Tu já é muito farto, muito farta emocionalmente, psicologicamente. Tu já tem tudo o que tu quer aí, na tua frente, ao teu dispor. Tu já conquistou muitas coisas. Tu sabe muito bem o que tu tá fazendo. Tu só precisa ativar essa energia na tua vida. Certo, Câncer? Tu precisa potencializar esse teu poder, esse teu rei de copas da forma mais positiva que tu conseguir, né? Vibrar essa energia desse rei de copas na luz e não ficar se lamentando por situações que ocorreram no passado e que não tem mais nada que possa ser feito. Tu precisa olhar para frente. Então, viva esse processo de transformação e mudança que veio aqui no início da tua leitura nessa frequência positiva, nessa luz desse processo. A transformação é sempre muito positiva, mas se a gente escolher, como tudo nessa vida, ela pode ser um processo bastante difícil, em que a gente muda, mas continua vibrando numa baixa frequência, que não nos leva aos níveis que a gente consegue chegar, naqueles que Deus planeja pra gente, porque a gente não tá aqui pra passar perrengue, a gente tá aqui pra viver as coisas mais incríveis, porque Deus é isso, Deus
todas as coisas mais incríveis. Ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente passe pelos processos, pelas transformações, para que a gente possa cada vez mais ser mais feliz, né? Vibrar mais no amor, na alegria, nas conquistas, na abundância, na prosperidade. Então vibre na luz dessa energia. Ok, Câncer? Por hoje é isso. Se essa leitura fez sentido para ti, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa o teu like aqui no vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? De nos acompanhar por aqui sempre. Então a gente tem outras leituras aí para Câncer, para os signos aí de água. E é isso, a gente se vê na próxima leitura. Um beijo e tchau, tchau!